Respire fundo. Acha que não vai conseguir. Quando não vê saída, acha que tudo acabou. Mas nada acabou. Na verdade, tudo está começando agora. Hoje, algo vai virar uma chave dentro de você. Hoje você vai resgatar forças que achou que tinha perdido. Hoje você vai enxergar com clareza algo que estava bloqueado dentro da sua mente. Hoje você vai lembrar quem você é e vai se reconectar com aquilo que sempre teve aí, mas ficou abafado pelas dores, pelas pressões, pelas expectativas. Hoje é o dia em que você olha para si mesmo e diz: eu posso, eu consigo, eu mereço, eu vou fazer dar certo. E você vai, porque tem algo dentro de você que não foi apagado. Tem uma chama aí dentro que nunca se apagou completamente, ela só se enfraqueceu, mas está prestes a reacender com uma força que você não sente há muito tempo. Você já percebeu que nos seus piores dias você não desistiu? Já percebeu que quando tudo parecia perdido, alguma coisa te mantinha de pé? Já percebeu que mesmo quando não tinha motivação, você ainda encontrou força para tentar mais uma vez? Isso não é aleatório. Isso é propósito. Você tem uma missão, você tem um caminho, você tem um destino que está sendo construído peça por peça. E o que você viveu até aqui não foi castigo, foi preparo. Hoje você vai entender algo importante. A vida não tira nada de você sem colocar algo melhor no lugar. Ela só remove o que não te serve. Só que às vezes o processo dói. Dói porque você ainda está apegado ao velho. Dói porque você não sabe o que vem depois. Dói porque você não enxerga o todo. Dói porque você tem medo de arriscar. Dói porque você não sabe viver sem aquilo que precisa deixar. Mas deixar ir é parte fundamental de crescer. E hoje, enquanto você ouve essa mensagem, o seu coração está se abrindo para permitir isso. Talvez você tenha passado anos tentando controlar tudo, anos tentando prever tudo, anos tentando se proteger de todas as formas possíveis, anos tentando segurar coisas que já deveriam ter sido soltas. Mas agora algo muda. Você começa a aceitar, você começa a confiar, você começa a entender, você começa a sentir que existe algo maior conduzindo tudo. Hoje você deixa de lutar sozinho. Hoje você deixa de tentar ser forte o tempo todo. Hoje você permite ser guiado. E quando você permite, tudo começa a fluir. As coisas que pareciam travadas começam a se mover. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. As respostas que você buscava começam a chegar. As oportunidades que você esperava começam a aparecer. Você não precisa forçar. Você só precisa se alinhar. E é isso que essa mensagem está fazendo com você agora, te alinhando por dentro. Respire fundo. Sinta seu corpo mais leve. Sinta sua mente mais presente. Sinta seu coração mais aberto. Você não está mais sozinho. Você não está mais no seu limite. Você não está mais preso ao que te prendia. Depois que você ouvir essa mensagem até o fim, tudo vai começar a mudar. E agora, antes de seguirmos, se essa mensagem já tocou você de alguma forma, curta o vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Agora que você já respirou, agora que seu coração já começou a encontrar um lugar de calma, agora que sua mente está um pouco mais aberta, vamos aprofundar a mudança que começou dentro de você no bloco anterior. Porque a verdade é que, por mais que você tente ser forte no dia a dia, por mais que você tente não demonstrar, por mais que você evite falar sobre isso,
você tem carregado um peso silencioso. E ninguém percebe, ninguém entende, ninguém imagina. Mas você sabe, você sente, você carrega. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, você vai ter a liberdade de soltar o que está preso aí dentro. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho. Talvez tenha tentado parecer bem quando não estava. Talvez tenha silenciado dores que precisavam ser acolhidas. Talvez tenha aguentado coisas que já não deveria carregar há muito tempo. E quando você fica tempo demais segurando situações que não são suas, seu corpo pesa, sua mente trava, sua energia baixa, seu coração enfraquece. Você sente isso. Sente quando as coisas já não fluem. Sente quando está tentando forçar algo que deveria ser entregue. Sente quando está se desgastando além do que deveria. Sente quando está perdendo a si mesmo, tentando manter algo que já acabou por dentro. E hoje, você está dando o primeiro passo para se libertar disso. Talvez você tenha acreditado que ser forte era aguentar tudo o tempo todo. Mas ser forte de verdade é saber a hora de soltar, a hora de parar, a hora de respirar, a hora de se respeitar. E algo dentro de você sabe que esse momento chegou. Você não aguenta mais carregar esse fardo sozinho, e você não precisa. Talvez você esteja cansado de esperar mudanças externas, de esperar que alguém perceba a sua dor, de esperar que alguém peça desculpas, de esperar que alguém reconheça o que você faz, de esperar que alguma situação melhore sem que você tenha que se machucar outra vez. Mas sabe, nem sempre a mudança começa lá fora. Quase sempre, a mudança começa aqui dentro. E hoje, enquanto você escuta essa mensagem, algo está sendo reorganizado internamente. Algo está sendo curado. Algo está sendo rearranjado. Algo está sendo retirado. Algo está sendo fortalecido. E você talvez nem consiga perceber isso conscientemente, mas seu coração já está sentindo. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava de aprovação, que precisava de validação, que precisava ser aceito para se sentir suficiente, que precisava ser perfeito para não ser rejeitado. Mas você não precisa mais viver assim. Você pode ser você. Você pode sentir. Você pode errar. Você pode recomeçar. Você pode aprender. Você pode falhar e ainda assim ser digno de amor, cuidado, respeito e presença. E hoje você começa a se reconectar com essa verdade. Talvez você tenha acreditado em mentiras que disseram no passado. Talvez tenha acreditado que não era capaz, que não era suficiente, que não era inteligente, que não era forte, que não era querido, que não merecia coisas boas. E por acreditar nisso, você se limitou, você se diminuiu, você se sabotou, você se calou. Mas a verdade é que você é muito maior do que imagina. Você é muito mais preparado do que pensa. Você é muito mais forte do que reconhece. Você é muito mais sábio do que acreditam. Você é muito mais valioso do que te fizeram sentir. E hoje é um dia de resgate. Hoje você resgata partes suas que foram machucadas, partes suas que foram ignoradas, partes suas que foram quebradas, partes suas que você abandonou porque achou que não tinham valor. Mas tinham e têm. Tudo o que você viveu até aqui te trouxe força. Tudo o que você passou te deu sabedoria. Tudo o que doeu te formou. Tudo o que te desafiou te lapidou. Nada foi em vão. Nada foi desperdício. Nada foi por acaso. Por isso agora,
Ao invés de fugir das suas histórias, você começa a usá-las como combustível. Porque o mundo não te moldou para te destruir. O mundo te moldou para te preparar. As dores que você viveu não vieram para te parar, vieram para te ensinar. Os desafios que você enfrentou não vieram para te derrubar, vieram para te fortalecer. As perdas que você sofreu não vieram para te esvaziar, vieram para abrir espaço para algo novo. E as portas que se fecharam não foram negativas, foram livramento. Você não perdeu nada que fosse seu, você só foi redirecionado. E quando você percebe isso, algo muda. Você para de se culpar, você para de se castigar, você para de se pressionar, você para de se comparar. E quando essa pressão interna diminui, sua alma respira, seu coração se abre, sua mente clareia, sua energia volta, sua força renasce. Talvez você esteja voltando a sentir esperança, mesmo que pequena, mesmo que tímida, mesmo que discreta, mas ela está aí. Porque o simples fato de você estar ouvindo essa mensagem neste exato momento é um sinal de que você está pronto para virar a chave, um sinal de que você está pronto para o novo, um sinal de que você está prestes a viver uma mudança importante. E não importa como você se sente agora, animado, calmo, cansado, inseguro, confuso, tudo isso faz parte. O que importa é que você está se movendo, e quando você se move por dentro, a vida se move por fora. As oportunidades começam a aparecer, as conexões certas chegam, o dinheiro flui, as ideias vêm, a motivação volta, os caminhos se abrem, a vida responde ao seu movimento interno. E hoje você está se movendo. Talvez você tenha passado muito tempo esperando um grande sinal, algo enorme, algo evidente, algo que dissesse: agora vai, agora tudo muda. Mas a vida não funciona assim. Grandes transformações nascem de pequenos sinais, pequenos incômodos, pequenas decisões, pequenas experiências, pequenas mensagens como essa, que chegam no momento exato para ativar algo dentro de você. Essa mensagem está ativando algo, está despertando algo, está destravando algo, e você vai sentir isso ao longo das próximas horas, dos próximos dias, desta semana. Você vai começar a perceber coisas que antes ignorava, vai começar a pensar diferente, vai começar a agir diferente, vai começar a se posicionar diferente, vai começar a enxergar oportunidades onde antes só via bloqueios. E isso não é fantasia, isso é mudança interna gerando mudança externa. Você está virando uma chave agora, uma chave poderosa, uma chave profunda, uma chave que vai afetar todas as áreas da sua vida. E quando essa chave vira, nada permanece igual. Agora, respire fundo mais uma vez. Deixe o ar entrar e deixe o ar sair. Devagar, no seu ritmo. Você está ficando presente. E quando você está presente, sua vida começa a funcionar. Você não perde o controle quando desacelera. Você recupera. Agora, antes de seguirmos para o próximo bloco, se essa mensagem está fazendo sentido para você, curta o vídeo agora e comenta aqui embaixo: eu estou pronto para virar a chave. Você já percebeu que quando algo comece a mudar dentro de você, o mundo ao redor também responde? É como se a vida inteira estivesse esperando esse seu movimento interno, essa pequena decisão, esse despertar silencioso, para então começar a se reorganizar. E agora, neste momento, enquanto você escuta esta mensagem, algo continua se movendo por dentro. Talvez devagar, talvez em silêncio, talvez sem você entender exatamente o que está acontecendo. Mas está acontecendo. Mudança interior é assim mesmo. Ela começa como um sussurro antes de virar um grito.
Ela nasce como um pensamento antes de virar uma atitude. Ela se manifesta como um incômodo antes de virar uma decisão. E talvez hoje você esteja exatamente nessa fase do processo, a fase em que o incômodo está se transformando em clareza e a clareza está se transformando em força, porque você está começando a enxergar o que antes passava despercebido, está começando a entender por que certas coisas precisaram acontecer, está começando a perceber que aquilo que parecia atraso era na verdade proteção. Você está começando a ver o que antes estava escondido. E quando você começa a enxergar, você começa a se transformar. Talvez você passe grande parte do tempo tentando resolver tudo rápido demais. Aquela ansiedade de querer mudar de vida de uma vez só. Aquela pressa de querer ver resultado imediatamente. Aquele medo de que nada dê certo se você não controlar cada passo. Mas a vida não é uma corrida, é um processo. E processos têm ritmo, têm tempo, têm camadas. Talvez você ainda esteja no meio de uma dessas camadas. Uma camada onde muita coisa precisa ser revisada, onde pensamentos antigos precisam ser substituídos, onde medos antigos precisam ser encarados, onde crenças limitantes precisam ser questionadas. E parte de você sabe que é isso que está acontecendo agora. Você não está retrocedendo, está amadurecendo. Você não está parado, está se preparando. Você não está perdido, está sendo reposicionado. E reposicionamento quase nunca é confortável. Às vezes você sente que não pertence mais ao lugar onde está, mas também ainda não pertence ao lugar para onde está indo. É aquele espaço entre uma versão e outra, entre um ciclo e outro, entre um capítulo e o próximo. E esse espaço é necessário, porque é nele que você se encontra de verdade. É nele que você descobre o que quer e o que não quer mais. É nele que você percebe quais pessoas fazem sentido ou não. É nele que você percebe o que te eleva e o que te drena. É nele que você começa a escolher com mais consciência. E hoje você está escolhendo se tratar melhor, está escolhendo se ouvir mais, está escolhendo se respeitar profundamente, está escolhendo seguir em direção a algo maior. Você está se tornando alguém que vive de dentro para fora, não o contrário. E isso muda tudo, porque quando você se organiza internamente, o que vem de fora deixa de te abalar da mesma forma. Afeta, mas não derruba. Sacode, mas não destrói. Cansa, mas não paralisa. Você está construindo uma solidez que muita gente ao seu redor não entende, mas você entende, seu espírito entende, sua história entende, sua jornada entende. E é por isso que você sente que está diferente, que está mais maduro, que está mais forte, que está mais atento, que está mais consciente. Não é arrogância, é evolução. Talvez você esteja começando a perceber que não precisa mais repetir velhos padrões, que não precisa mais se machucar nas mesmas histórias, que não precisa mais aceitar migalhas, que não precisa mais tentar encaixar sua alma em lugares pequenos. Você pode escolher melhor. Você pode escolher com mais calma, você pode escolher com mais autoconsciência, você pode escolher com mais amor próprio. E essa capacidade de escolher é uma das maiores provas de que você está crescendo. Sabe aquelas coisas que antes te tiravam a paz? Elas ainda existem, só que agora você não reage do mesmo jeito, não se desestabiliza como antes, não desmorona como antes, não se perde como antes. Por quê? Porque você está mudando por dentro. E toda mudança interior exige que você se olhe com sinceridade, que encare de frente suas feridas, que aceite suas sombras, que reconheça seus erros sem se destruir por causa deles, que abrace sua história com coragem. E talvez esse seja o momento da sua vida em que você está finalmente pronto para fazer isso, pronto para olhar para dentro sem medo, pronto para admitir o que precisa mudar, pronto para enfrentar o que te travava, pronto para dar passos que antes pareciam impossíveis. Você está saindo da sobrevivência e entrando na consciência, e isso muda tudo. Talvez você esteja deixando de buscar amor onde só existe carência. Talvez esteja deixando de buscar validação onde só existe cobrança. Talvez esteja deixando de gastar energia onde só existe desgaste. Talvez esteja insistindo onde já acabou por dentro.
E ao fazer isso, você está abrindo espaço para o novo, espaço para o que é verdadeiro, espaço para o que é alinhado com sua essência, espaço para o que realmente te fortalece. Porque quando você sai do que te faz mal, você começa a caminhar em direção ao que te faz crescer. E crescer dói. Dói porque exige mudança, dói porque exige responsabilidade, dói porque exige olhar para si com honestidade brutal, dói porque exige abandonar velhos hábitos confortáveis, dói porque exige coragem de ser quem você realmente é. Mas essa dor é necessária, é a dor da expansão, é a dor da maturidade, é a dor da evolução. Você está saindo de uma versão limitada sua e entrando numa versão mais completa. E quando isso acontece, você começa a sentir um movimento interno diferente, uma confiança que não existia antes, uma clareza que estava escondida, uma força que sempre esteve aí, mas precisava ser despertada. Essa força é sua e ninguém pode tirar. Talvez você tenha passado muito tempo procurando respostas fora, buscando conselhos, sinais, confirmações, direção. Mas agora você percebe que a maior resposta sempre esteve dentro de você. Só estava abafada por camadas de medo, insegurança e dor. Agora essas camadas estão caindo, uma por uma, devagar, mas de forma definitiva. Você está se encontrando, você está se redescobrindo, você está se reconstruindo, você está voltando para si. E isso é poderoso. Talvez você sinta nos próximos dias uma vontade maior de arrumar coisas ao seu redor, de colocar sua vida em ordem, de fazer coisas que você vinha adiando, de tomar decisões que você vinha protelando, de encerrar ciclos que você vinha fingindo que estavam bem. Isso não é coincidência, isso é consequência. Quando a mente clareia, a vida acompanha. Quando o coração se abre, a realidade muda. Quando a alma desperta, o mundo exterior se reorganiza. E você está entrando exatamente nessa fase, a fase em que a mudança interna começa a aparecer no externo. Você vai notar isso em pequenas coisas e depois em grandes movimentos. É assim que começa, é assim que cresce, é assim que transforma. Agora respire fundo de novo. Sinta o ar entrar e sair, sem pressa, sem esforço, só fluindo. Você está seguro, você está pronto, você está no caminho. E antes de irmos para o próximo bloco, se essa mensagem está mexendo com você, curta agora. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para receber as próximas mensagens. Agora, respire fundo mais uma vez. Deixe o ar entrar devagar. Segure por um instante e solte, sentindo seu corpo relaxar, sua mente se acalmar e sua energia se alinhar com tudo aquilo que você está recebendo aqui. Você chegou até este último bloco porque existe algo dentro de você que quer e precisa de mudança. Algo que está pedindo para renascer. Algo que está chamando por transformação. Algo que quer ser liberado depois de tanto tempo guardado. E este momento agora não é apenas uma continuação do que você ouviu antes. Este momento é um fechamento, uma virada, um recomeço. O que você está prestes a sentir nas próximas palavras vai tocar partes suas que você esqueceu que existiam, partes que foram deixadas de lado, partes que foram reprimidas, partes que foram ignoradas porque você aprendeu a sobreviver e não a sentir. Mas agora você não está mais sobrevivendo. Agora você está despertando. Você já entendeu que não existe mudança externa sem transformação interna. Você já percebeu que não adianta correr quando o que precisa ser reorganizado está dentro. Você já sabe que não adianta buscar respostas fora quando as perguntas e as soluções nascem dentro do seu próprio silêncio. Você já está diferente. Você já sente isso. Você já percebe isso. Você já reconhece isso. Talvez você não tenha percebido conscientemente, mas seu comportamento mudou. Seu olhar mudou. Suas escolhas mudaram. A forma como você se posiciona mudou. A forma como você responde às situações
mudou. Você deixou de ser alguém que reage e está aprendendo a ser alguém que decide. Isso é evolução. E evolução não é algo que acontece de uma vez só, é algo que acontece todos os dias, especialmente nos momentos em que você acha que está parado. E agora, você está pronto para algo ainda maior. Porque existe uma força dentro de você que nunca foi apagada. Ela apenas ficou adormecida durante um tempo. Talvez porque você precisou sobreviver. Talvez porque você precisou se proteger. Talvez porque a vida foi dura com você em momentos em que você não tinha estrutura emocional para lidar com tudo. Mas essa força, essa chama, esse poder interno nunca deixou de existir. E agora, enquanto você escuta esta mensagem, essa chama começa a acender de novo. E quando essa chama desperta, você se lembra de quem você sempre foi. Você se lembra da sua essência. Você se lembra do que te move. Você se lembra do que te fortalece. Você se lembra do que te faz viver e não apenas existir. Porque viver não é só respirar, é sentir, é se permitir, é acreditar, é sonhar, é se mover, é se levantar, é tentar outra vez, é reconhecer seu valor mesmo nos dias em que ninguém mais reconhece. E é isso que você está fazendo agora. Você está se levantando, você está reconhecendo sua força, você está voltando para si. E esse retorno é poderoso. Aos poucos, sua visão começa a clarear. Aos poucos, seu coração começa a se estabilizar. Aos poucos, sua mente começa a se organizar. Aos poucos, sua energia começa a se renovar. Isso não é ilusão, isso é transformação real. E você vai perceber isso na prática nos próximos dias. Vai perceber que seu corpo reage diferente, que sua respiração está mais leve, que seus pensamentos estão mais alinhados, que sua postura está mais firme, que seu propósito está mais claro. Vai perceber que situações que antes te abalavam profundamente começam a perder força, que pessoas que antes te desestabilizavam já não têm o mesmo impacto, que palavras que antes te machucavam agora simplesmente não encontram espaço. Por quê? Porque você mudou. E quando você muda, nada ao seu redor permanece igual. Talvez você tenha vivido fases que te fizeram duvidar da sua própria capacidade. Fases em que você tinha tanto medo de errar que preferiu não tentar. Fases em que você guardou tudo para si porque não tinha ninguém para dividir. Fases em que você carregou uma dor tão silenciosa que ninguém teve a sensibilidade de perceber. Mas tudo isso te preparou. Tudo isso te moldou. Tudo isso te fortaleceu. Tudo isso te trouxe exatamente até aqui. E agora você está pronto para algo ainda maior. Porque existe uma força dentro de você que nunca foi apagada. Ela apenas ficou adormecida durante um tempo. Talvez porque você precisou sobreviver. Talvez porque você precisou se proteger. Talvez porque a vida foi dura com você em momentos em que você não tinha estrutura emocional para lidar com tudo. Mas essa força, essa chama, esse poder interno nunca deixou de existir. E agora, enquanto você escuta esta mensagem, essa chama começa a acender de novo. E quando essa chama desperta, você se lembra de quem você sempre foi. Você se lembra da sua essência. Você se lembra do que te move. Você se lembra do que te fortalece. Você se lembra do que te faz viver e não apenas existir. Porque viver não é só respirar, é sentir, é se permitir, é acreditar, é sonhar, é se mover, é se levantar, é tentar outra vez, é reconhecer seu valor mesmo nos dias em que ninguém mais reconhece. E é isso que você está fazendo agora. Você está se levantando, você está reconhecendo sua força, você está voltando para si. E esse retorno é poderoso. Aos poucos, sua visão começa a clarear.
Aos poucos, seu coração começa a se estabilizar. Aos poucos, sua mente começa a se organizar. Aos poucos, sua energia começa a se renovar. Isso não é ilusão, isso é transformação real. E você vai perceber isso na prática nos próximos dias. Vai perceber que seu corpo reage diferente, que sua respiração está mais leve, que seus pensamentos estão mais alinhados, que sua postura está mais firme, que seu propósito está mais claro. Vai perceber que situações que antes te abalavam profundamente começam a perder força, que pessoas que antes te desestabilizavam já não têm o mesmo impacto, que palavras que antes te machucavam agora simplesmente não encontram espaço. Por quê? Porque você mudou. E quando você muda, nada ao seu redor permanece igual. Talvez você tenha vivido fases que te fizeram duvidar da sua própria capacidade. Fases em que você tinha tanto medo de errar que preferiu não tentar. Fases em que você guardou tudo para si porque não tinha ninguém para dividir. Fases em que você carregou uma dor tão silenciosa que ninguém teve a sensibilidade de perceber. Mas tudo isso te preparou. Tudo isso te moldou. Tudo isso te fortaleceu. Tudo isso te trouxe exatamente até aqui. E agora você está pronto para algo ainda maior. Porque existe uma força dentro de você que nunca foi apagada. Ela apenas ficou adormecida durante um tempo. Talvez porque você precisou sobreviver. Talvez porque você precisou se proteger. Talvez porque a vida foi dura com você em momentos em que você não tinha estrutura emocional para lidar com tudo. Mas essa força, essa chama, esse poder interno nunca deixou de existir. E agora, enquanto você escuta esta mensagem, essa chama começa a acender de novo. E quando essa chama desperta, você se lembra de quem você sempre foi. Você se lembra da sua essência. Você se lembra do que te move. Você se lembra do que te fortalece. Você se lembra do que te faz viver e não apenas existir. Porque viver não é só respirar, é sentir, é se permitir, é acreditar, é sonhar, é se mover, é se levantar, é tentar outra vez, é reconhecer seu valor mesmo nos dias em que ninguém mais reconhece. E é isso que você está fazendo agora. Você está se levantando, você está reconhecendo sua força, você está voltando para si. E esse retorno é poderoso. Aos poucos, sua visão começa a clarear. Aos poucos, seu coração começa a se estabilizar. Aos poucos, sua mente começa a se organizar. Aos poucos, sua energia começa a se renovar. Isso não é ilusão, isso é transformação real. E você vai perceber isso na prática nos próximos dias. Vai perceber que seu corpo reage diferente, que sua respiração está mais leve, que seus pensamentos estão mais alinhados, que sua postura está mais firme, que seu propósito está mais claro. Vai perceber que situações que antes te abalavam profundamente começam a perder força, que pessoas que antes te desestabilizavam já não têm o mesmo